A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo você que participa dessa aula conosco. Eu sou o presbítero Jonathan Morelli, estou representando a congregação do Jardim Boa Vista, que é dirigida pelo pastor Paulo da Cruz. Estamos dentro do setor 34 Pinheiros, que é dirigido pelo pastor Paulo Moraes, e somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nessa oportunidade, nós vamos aprender e discorrer um pouco sobre as lições bíblicas do segundo trimestre, dons espirituais e ministeriais. A aula de hoje é a aula de número 5, dons de elocução. Nessa aula, nós vamos já começar aqui lendo o texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 2 até o 3. E diz o seguinte: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. A verdade prática dessa lição traz o seguinte enunciado: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ou seja, a nossa leitura oficial, que dá base para o que nós vamos discorrer ao longo dessa lição, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Depois, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Depois nós vamos para o capítulo 14 e vamos ler do versículo 26 até o versículo 32. Acompanhem comigo essa leitura. Inicialmente, 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora vamos para o versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora o capítulo 14, do versículo 26 até o 32. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez. E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O objetivo geral dessa lição, meus irmãos, é apresentar os dons de elocução. No tópico 1, nós vamos expor biblicamente o dom da profecia. No tópico 2, explicar o dom de variedade de línguas. No tópico 3, examinar o dom de interpretação de línguas. Glórias a Deus. Esse trimestre, e eu posso até dizer semestre, porque já passamos o primeiro trimestre estudando, esse tema que é a paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, e propriamente dito, esse trimestre agora, o segundo trimestre, nós estamos estudando com mais profundidade os dons do Espírito Santo. Ele tem sido muito rico, proveitoso e esclarecedor. Muitos de nós ouvimos, e somos educados dentro da cultura pentecostal sobre vários pontos, sobre profecia, sobre os dons do Espírito Santo, mas nem sempre existe uma profundidade nos ensinos ou um respaldo bíblico sobre alguns argumentos que são, às vezes, difundidos ao longo do tempo
na igreja. Por isso, a lição, o trimestre, o semestre no qual nós estamos estudando, o tema que nós estamos tratando, ele é importantíssimo para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do cristão diante da obra do Senhor. É importante que você se dedique a esse ensino, a essa palavra. Nós precisamos cada vez mais buscar aquilo que a palavra de Deus realmente diz para a nossa vida espiritual, para aquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas, para que nós não ficamos reféns de argumentos totalmente infundados e criados por homens apenas para uma característica pessoal. Nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor tem a sua palavra para seu direcionamento e crescimento. Glórias a Deus por isso. Por isso, meu irmão, eu trago esse enunciado para você, eu trago essa urgência. Busque, aproveite para meditar, para se aprofundar ainda mais na questão do Espírito Santo, na questão do que realmente são os dons do Espírito, aquilo que o Espírito Santo faz ainda no meio da sua igreja, mas não do jeito de qualquer forma, de qualquer maneira, mas realmente da maneira bíblica. Você vai estudar, se aprofunde dentro daquilo que a palavra de Deus diz, e assim você vai ver como você vai dar cada vez mais passos de fé, e você vai prosseguir e crescer cada vez mais nesse caminho de espiritualidade verdadeira, pois ela vai estar firmada, né, diante da palavra do Senhor. Diante até desse enunciado que eu trago sobre a importância da gente buscar a palavra de Deus, de buscar os escritos do Senhor, aquilo que Ele deixou, a sua palavra registrada para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual, eu estou elencando já esse enunciado com o tema da lição de hoje, que são os dons de elocução. Elocução é uma palavra que deriva do latim elocutione, né, que seria uma forma de exprimir-se, né, forma de exprimir-se oralmente ou escrita. É uma maneira de se falar, de vincular uma comunicação. E por isso, os dons que nós vamos estudar hoje, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, a interpretação, né, das línguas, ele faz parte dessa sistematização, né, da elocução. Nós já estudamos os dons de poder, os dons de revelação, e agora nós estamos dentro da sistematização de dons espirituais, os dons de elocução. E por isso, eu estou trazendo, é nítido que esses dons, eles estão vinculados à elocução, a essa expressão, né, de falar, de se expressar. E quando nós olhamos essa questão de elocução, de expressão, já denota uma característica específica desse Deus maravilhoso no qual nós servimos. Por quê? Desde o princípio, desde o início, desde Gênesis, nós vemos que o nosso Deus, ele tem uma personalidade de querer se comunicar com os teus filhos, com as suas criaturas, com aqueles que ele criou, com a sua criação. E isso, como eu já disse um pouco antes, nós temos a palavra de Deus. Então, Deus, nesse desejo de se comunicar conosco, ele exprimiu, né, essa maneira de se comunicar através da sua palavra, dentro da escrita. Ele trouxe essa escrita para nós. A sua palavra está totalmente redigida para que possamos saber exatamente o que ele quer e possamos andar da forma como ele quer e entender o seu desejo para as nossas vidas e para a igreja do Senhor. Porém, ele também, diante das particularidades, diante das situações que nós vivemos no dia a dia, e isso é maravilhoso, pois nós vemos um Deus totalmente pessoal e não impessoal. É um Deus que tem contato, é um Deus que ama, é um Deus que zela, que ele ainda tem o desejo de exprimir-se oralmente. De que forma? Através dos dons espirituais. Então Deus fala
através da sua palavra, através da escrita, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Porém, em determinadas situações, ele ainda fala conosco. Ele fala através de profecia, ele fala através de uma forma audível, onde nós podemos ouvir aquilo que ele tem para nós, através dos dons que ele tem para a sua igreja. E esses dons são os dons de elocução, ou seja, é o que nós vamos discorrer hoje. Nós vemos isso, esses dons, né? É claro que o dom de profecia, que é o que nós já vamos entrar e vamos discorrer, ele está bem vívido, né? A profecia no Antigo Testamento. Mas os demais dons, como variedade de língua, interpretação de línguas, nós não vemos uma representação no Antigo Testamento. Porém, são dons que foram preditos no Antigo Testamento. Nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 28, o Senhor trazendo essa revelação de outras línguas, enfim. E nós vemos lá em Joel, capítulo 2, que é a própria profecia, onde o apóstolo Pedro também, em Atos, capítulo 2, ele traz, né, esse discurso. Ou seja, são dons que, por mais, exceto profecia, mas esses dons, por mais que nós não vemos um vislumbre no Antigo Testamento, nós vemos a revelação da palavra do Senhor, predizendo que esses dons haveriam de ser revelados para nós e a sua exposição para que pudéssemos então ter contato com eles. Glória a Deus por isso. E aí nós já vemos essa questão de um Deus totalmente pessoal, um Deus que ele quer falar com a sua igreja, um Deus que ele fala com a sua igreja através da sua palavra, a sua palavra que está aqui, a revelação, a diretriz sobre como e de que forma devemos andar e o que ele espera para nós. Mas ainda, além disso, nós vemos um Deus que ele quer falar conosco de uma maneira totalmente pessoal. E para isso, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus está ativo no meio da igreja e distribuindo os seus dons e usando homens e mulheres para que possa, assim, então, revelar a sua vontade específica, detalhada para cada um de nós. Entrando, até de forma mais específica, um dos dons de elocução é o dom de profecia. E quando falamos de profecia, precisamos entender algumas coisas. Profecia, do grego, vem a palavra profeteia, Pro significa adiante, fames, seria falar. Então, podemos dizer que a palavra seria falar de algo adiante. Então, seria eu predizer algo que iria acontecer. Quando olhamos para o hebraico, profeta, enfim, a sua raiz, a sua palavra ali quer dizer nabi, que seria um porta-voz de Deus, um porta-voz, alguém inspirado por Deus para trazer essa palavra. Vamos concatenar essas duas palavras aqui do grego, do hebraico, para poder compreender. Profecia, então, é um porta-voz de Deus, o porta-voz, podemos até dizer porta-voz de alguém, mas seria o porta-voz de Deus, porque nós estamos nos baseando na palavra de Deus. Então, o porta-voz de Deus predizendo algo que vai acontecer. Isso seria o conceito básico de profecia. Ok. O dom de profecia, agora, que é o que nós estamos tratando, ele traz algumas características. Nós já discutimos isso nas lições anteriores, que o dom de profecia, ele não é algo que a pessoa é detentora dele, mas o dom, ele é dado à igreja, e nós fazemos parte da igreja, e somos ferramentas do Espírito Santo para a edificação da igreja e do meu próximo. Então, assim, eu não posso dizer que eu sou profeta se eu, por algum motivo, em algum momento, eu fui usado por Deus dentro do dom de profecia. Por que eu não posso fazer isso se no Antigo Testamento era nítido o ofício de profeta? Nós temos uma distinção aqui. O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Por mais que nós vemos ele ali no Novo Testamento, mas o último profeta do Antigo Testamento é João Batista, Como podemos ter essa compreensão.
E o ofício do profeta, ele é diferente dos dons em algumas características. Primeiro, o ofício, ele é algo que vem realmente de Deus. Não estou dizendo que o dom não é, mas entenda que eu estou dividindo. O ofício do profeta é um chamado de Deus para algo totalmente inspirado por Deus, para uma direção geral de uma nação ou de um grupo de pessoas ali, no qual aquele homem ou aquela pessoa que recebeu aquela diretriz de Deus para profetizar para a nação, para o povo de Deus, ele permanece naquela situação. E olha só que interessante. O ofício de profeta, então, ele é chamado por Deus, ele também era aprovado. E aqui tem um ponto bem distinto. Aquele homem que era, ou a mulher que era chamado por Deus como profeta, ele permanecia como profeta. Ele era realmente um profeta em diversas situações. E tudo aquilo que ele predizia realmente acontecia, não para um indivíduo só, mas geralmente para um coletivo, para a nação. E se alguém se levantasse dizendo que era um profeta, mas a sua mensagem não vinha de Deus, ele era um falso profeta, este homem era apedrejado. Então não existia, por mais que existisse, não existia essa possibilidade, essa abertura de qualquer um se denominar profeta. Existia, mas o povo de Israel, então, ele tinha a ordem de apedrejá-lo, de extirpar isso do meio do seu povo. Olha só a diferença para a atualidade. Por quê? Na atualidade, no Novo Testamento, ou no contemporâneo nós temos a disponibilidade do dom de profecia. E o dom de profecia é algo, como nós lemos na leitura aqui, é algo dado pelo Espírito Santo à sua igreja. Então, a igreja tem a disponibilidade do dom de profecia, porém é algo totalmente esporádico e espontâneo e não é geralmente ligado, e na sua maioria das vezes, como no Antigo Testamento, no coletivo. Não era para, quando eu digo coletivo, não era para uma nação, não era para toda a terra, mas era o dom de profecia, ele por vezes se limita, e ele é, na sua maioria, apenas para a igreja local. Essa traz uma diferença gigantesca entre o ofício do profeta e o dom de profecia. Primeiro, o profeta, ele era profeta, ele permanecia como profeta, ele a todo tempo ele era profeta. O dom de profecia, ele é esporádico. Mais uma vez, não existe um botão de liga e desliga. Não é a hora que eu quero, eu tenho uma profecia. Não é assim que funciona. É no momento que o Espírito Santo de Deus, ele acha por bem trazer uma revelação à sua igreja. O Stanley Horton, ele até diz isso, que refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Ou seja, é algo espontâneo, é algo naquele momento o qual o Espírito Santo concede para dirigir, apresentar a igreja, para a edificação da igreja. Diferente também, quero trazer essa diferença do ministério, o ministério profético. E aí, por que eu estou fazendo essa distinção entre o ofício de profeta, o dom de profecia e o ministério profético, o ministério profecia, conforme nós vemos lá em Efésios? Nós vamos até estudar se eu não me engano, a lição de número 7 sobre o dom ministerial de profecia. O dom ministerial de profecia, ele não é igual também o ofício. Como que funciona o ministério de profecia? E nós vamos se aprofundar isso mais uma vez, se não me engano, na lição 7. Mas, de uma maneira geral, aquele que é detentor, que recebe como ministério, ou seja, é aquele que realmente coloca em prática esse dom de forma cotidiana. Esse dom não é que essa pessoa também recebe um dom de todo momento de estar recebendo
algo do Espírito Santo e profetizando a todo momento. Não, mas ele tem por dom revelar as Escrituras, ou seja, aquilo que já está dito por Deus, e ensinar o povo do Senhor, ensinar a igreja do Senhor. Ele traz uma palavra revelada, ele revela aquela palavra que nós temos como escrito. E isso traz até um ponto importante. Muitos entendem que aquele que prega, que qualquer pregação é uma profecia, e não, nem toda pregação é uma profecia, mas podemos dizer assim, toda pregação pode ter um aspecto profético, mas não é que toda pregação é uma profecia. Jonathan, você está bagunçando um pouco. Não, eu estou querendo separar as coisas. Então, olha só comigo. Primeiro, ofício de profeta Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o dom, né, de profecia que nós temos hoje na atualidade. Esse dom, o Espírito Santo, ele distribui para a sua igreja, está acessível para qualquer um. Olha só já essa diferença. O ofício, pessoas específicas que Deus chama, Deus caracteriza como profeta, e o profeta permanente. O dom está acessível a qualquer um da igreja do Senhor. Aquele que buscar, ele se pode sim ser usado no dom de profecia. Já o ministério de profecia, ele traz um conteúdo, um contexto diferente, é um contexto doutrinador, um contexto de direcionamento, trazendo o ensino da palavra de Deus. Estou separando isso para que fique claro. Entendendo que o dom de profecia, né, é algo que, uma mensagem espontânea, naquele momento, onde Deus revela, né, e distinguindo também da revelação, palavra de ciência. Lembra, revelação é algo que Deus mostra aquilo que está oculto, algo que a pessoa não conhece, algo que a pessoa não entende, e Deus revela, mostra para ela. A profecia já é algo que vai acontecer. Então, entenda esses momentos, e aí então fica mais fácil compreender e distinguir um dom do outro, uma posição temporal de cada um. Então, compreendendo, o dom de profecia é o dom que é dado à igreja do Senhor, né? É um dom que está disponível à igreja. Qualquer um que estiver diante do Senhor, que buscar, pode ter acesso a esse dom conforme o Espírito Santo achar necessário. Então, este dom será revelado e a pessoa, então, será usada. E esse dom, então, ele tem de cunho de atuação, geralmente para a igreja local. Né? É claro que tem as particularidades onde Deus usa determinada pessoa para trazer uma profecia para um indivíduo, mas, geralmente, o que é revelado para aquele indivíduo por vezes, reflete na igreja como um todo, na igreja local. Então, entendendo isso, o dom de profecia é uma revelação de algo que vai acontecer e está acessível a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo. Perfeito. Quando nós olhamos, né, para essa questão do dom de profecia, é importante nós sabermos uma coisa. O dom de profecia é real, ele existe. Então, ele está disponível à igreja. Pessoas que dizem que não, que o dom de profecia cessou, não. Isso é falácia. O dom de profecia é real. Ele acontece. Ele está presente no meio da igreja. Porém, a igreja precisa tomar alguns cuidados. Vamos lá, eu quero fazer uma leitura aqui com os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler aqui com os irmãos a partir do verso 19, que diz: Não extingais o espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, retende o bem. Olha só o que o apóstolo Paulo traz aqui, que é muito importante. Algumas pessoas têm essa dúvida, mas como eu sei o que não é, já que hoje está acessível a cada um, não é todo mundo. Bem,
nós precisamos examinar as profecias. Nós precisamos nos atentar para aquilo que aquela profecia, ou quem foi usado naquele momento, o que realmente essa pessoa está revelando, o que Deus está mostrando para ela. Em diversas situações. Como que eu posso examinar? Primeiro, a palavra. A palavra de Deus é o cerne de tudo. Nenhuma profecia ela pode sobrepujar as escrituras, aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Segundo, eu tenho que examinar o cunho ou o espírito, né, vamos dizer assim, de quem, da onde está vindo aquela profecia. Por isso é importante o discernimento de espíritos, também um dos dons. Mas eu ver se aquilo não é algo totalmente emocional, ou da onde, se não é carnal, se não é maligno, é importante também ter esse tipo de discernimento. Mas eu não tenho. Primeiro, eu olho então a palavra. Se já está fora da palavra, então eu descarto, porque eu tenho que examinar, eu tenho que reter exatamente o que é verdadeiro. Porém, está dentro da palavra, não recebi nenhum direcionamento identificando se aquilo ali era coisa de homem ou maligno, não. O que eu faço? Eu não desprezo a profecia, eu retenho ela e eu aguardo, eu examino. Se aquilo não acontecer, realmente aquilo foi um falso profeta. Ele foi um falso profeta. Infelizmente, nós temos muitos no nosso dia a dia. Porém, nós precisamos analisar, nós precisamos provar os espíritos, nós precisamos provar aqueles que estão trazendo esse tipo de profecia. E até porque nós vemos na palavra de Deus que a profecia, o apóstolo Paulo ele destaca bem como um dos mais importantes. E por quê? Não é que o dom de profecia não, é que o dom de profecia ele tem uma relevância pesada para a igreja do Senhor. Em que sentido? O dom de profecia, ele edifica a igreja em sua maneira total. Diferente dos demais dons, que por muitas vezes ele concentra na edificação de um indivíduo, ainda que o testemunho possa trazer para a igreja, a profecia, de maneira geral, e isso é um ponto importante, ela é revelada para a igreja em geral. E por isso, por trazer uma edificação geral, tem uma outra característica, e por isso que ela é destacada como importante, né, um dos dons mais importantes, porque a abrangência dela é maior, mas um dos pontos importantes e o propósito da profecia é o que nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né, o versículo 3, que o propósito da profecia é edificar, exortar e consolar. Se aquele que trouxe uma profecia, a profecia não está baseada nisso, nesse tríplice, né, vamos colocar assim, essa tríplice base de sustentação, já pode começar a examinar que não é uma profecia verdadeira, porque a profecia ela exorta, ela edifica. O que é edificar? É eu colocar um alicerce para que possa, então, ser construído algo. Ela não destrói. A profecia não destrói. Ela, pelo contrário, ela traz uma edificação. Ela vai edificando, ela vai construindo, ela vai trazendo bases para a construção. Segundo, ela exorta. O que é exortar? A raiz, o sentido da palavra exortar é puxar de lado ou para fora. Ou seja, eu chamo para perto, tiro do meio para orientar, para dirigir aquilo que nos dirige. Então, eu tiro daquele caminho ou do meio de onde eu estou para ter uma direção. E, por fim, o consolo, que é do Espírito Santo. Se a profecia não está, olha só, dentro de uma base bíblica, se ela não está dentro dessa tríplice base, já descarta, pois não é uma profecia que vem de Deus, é algo que vem do homem apenas para o seu mérito. E vamos dizer até que pessoas acabam sendo usadas por Deus realmente, vamos dizer não, isso acontece.
Pessoas são usadas por Deus e recebem esse dom. Mas vamos dizer que determinada pessoa foi usada, é usada por Deus, só que essa pessoa acha que ela é detentora do dom. Isso é um dos erros que acontecem. A pessoa se auto-intitula profeta. E ela começa, então, a dizer que ela é profeta, que ela é profeta, que ela é profeta, e aonde ela vai? Essa pessoa é praticamente exaltada, sendo que quem deve ser exaltado é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é a pessoa. O homem não é detentor de nada, mas é o Espírito Santo que tem o dom estendido para a igreja do Senhor, para que a sua igreja seja edificada. Não devemos exaltar nenhum homem, não, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus. Você também tem acesso ao dom da profecia. Busque, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, no que ele achar aprazível, ele vai te usar. E você vai glorificar o nome dele. E a igreja no qual você congrega, onde você vai estar inserido, vai ser edificada para a glória do Senhor. Um outro erro que é importante destacar sobre profecias são pessoas que querem trazer a profecia como fonte de doutrina. Não, isso não existe. A pessoa que quer as seitas, elas são baseadas justamente nisso. A maior adição de seitas e a criação de seitas são pessoas que tiveram uma profecia, uma revelação e querem adicionar uma doutrina, querem criar uma doutrina, querem estabelecer um ensino que não está firmado na palavra do Senhor. Mais uma vez, a profecia não suplanta a Escritura, não suplanta a palavra de Deus. Se alguém está trazendo uma profecia que quer trazer algo novo, uma direção nova, quer trazer doutrina, quer trazer ensino, mas não é algo que está na Escritura, já descarta, tira do meio. Infelizmente, nós temos pessoas que caminham por essa trilha e acabam criando heresias e acabam tendo distorções e até corrompendo a igreja do Senhor. Uma outra coisa, e como eu já disse, as pessoas que acabam se exaltando pessoas que acham que a profecia ela está atrelada a um guru. A pessoa acha que é um guru especial. A pessoa acha que eu chego na casa de um, chego na casa do outro. O que eu pedi, olha, eu estou pensando em fazer isso e fazer aquilo. E aí, o que tem? E, enfim, não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que funciona. Primeiro, a revelação, aquilo que Deus tem para você está na sua palavra. Deus tem algo especial para você na palavra. Ele é um Deus de contato, ele é um Deus pessoal. E na hora que você ler a palavra dele, você vai ver isso revelado ao seu coração. Ele traz sim, ele profetiza, ele usa pessoas, mas não é um homem que tem não é um homem que é detentor disso, mas é o Espírito Santo que tem algo, que tem uma pessoalidade, que quer ter contato, e ele revela a igreja do Senhor para a edificação da igreja. Então não coloque pessoas, não imagina que exista um guru, que o que você perguntar a pessoa ali vai ter, não pensa que não é desse jeito. É claro que Deus usa, eu quero deixar isso claro, Deus usa, Deus revela. Nós vemos testemunhos constantes de Deus usando, de Deus profetizando, usando seus servos para profetizar, e nós vemos, pelo menos no Boa Vista, eu tenho visto isso muito, e tenho vivenciado isso, Deus usando os seus servos e a profecia se concretizando. Porém, em momento nenhum podemos colocar essas pessoas no altar, colocar o que essas pessoas dizem superior à palavra de jeito nenhum. É a palavra de Deus a base de tudo. Tá bem? Até prosseguindo, dentro desses dons de locução, nós temos então o dom de variedades de línguas. Esse tópico 2, o 2 e o 3, eu vou trazer os dois de uma forma única. Variedade de línguas. Nós precisamos fazer algumas distinções aqui. Variedade de línguas. Thomas Hover, ele diz, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Glórias a Deus por isso. É uma boa definição. A variedade de línguas, nós estudamos isso no último trimestre, ela é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Então, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, a principal evidência de pronto é o falar em línguas. Por mais que algumas pessoas
discordem, né? Nós temos várias linhas teológicas e igrejas que acabam discordando. Nós vemos isso ao longo das escrituras, da palavra de Deus, que pessoas que logo que foram batizadas falaram em línguas. Nós vemos em Atos 2, por mais que aquelas línguas eram línguas não inteligíveis, mas eram línguas de idiomas de outras pessoas, eram línguas que para aqueles que estavam falando era inteligível, mas para outras a pessoa conseguia entender. Seguindo isso, nós vemos ao longo de vários textos, vamos para Atos mesmo, vamos ler Atos capítulo 10, dando uma sequência. Atos 10, capítulo 10, versículo 44 em diante, diz o seguinte: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Vamos para Atos de novo, vamos para o capítulo 19. Atos, capítulo 19, o versículo 4 em diante. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Bem, por que eu fiz essas duas leituras? Primeiro, nós vemos Cornélio, né, um gentio, primeiro gentio no qual recebe o Espírito Santo, e Pedro vai até ele. Ali nós vemos essa cisão, né, que o evangelho precisava ser proclamado aos gentios também. Enfim, e nós vemos que ele foi batizado no Espírito Santo e falou em línguas. Depois, os discípulos de João, né, quando são batizados ali, né, em nome de Jesus, e o apóstolo Paulo impõe as mãos e ora por eles, eles recebem o Espírito Santo, também falam em línguas. Então, nós vemos que a evidência do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, é falar em línguas. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque a evidência em falar em línguas não é, propriamente dito, o dom de falar em línguas. Jonathan, peraí, não é isso? É sim, meu irmão. Vamos entender. A evidência do falar em línguas, ela é uma evidência que ela vem, ela se manifesta, e o indivíduo ele traz uma edificação pessoal. O dom de falar em línguas, ele é um dom que, ainda que inteligível, ele é ou interpretado para ser usado como profecia para a igreja, edificação da igreja ou para alguém, ou ele é um dom que outra pessoa consegue interpretar. Olha só, existe essa diferença da manifestação da evidência e também da questão do dom, que é direcionado para a igreja. Vamos, para deixar mais claro, vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 29 em diante, que diz o seguinte: Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo essa distinção. Preste atenção. O falar em línguas é uma coisa, é uma evidência do batismo do Espírito Santo. O dom de interpretação, o dom de línguas é outro. O dom de línguas, ele sempre está atrelado a uma edificação, não só pessoal, mas também coletiva, porque ele acaba edificando o próximo. O dom, ele sempre é
atrelado não para somente o indivíduo, para a edificação do indivíduo, mas o dom ele é atrelado para a edificação do próximo ou para a igreja. Isso é um ponto importante que nós precisamos entender. Essa confusão que algumas pessoas fazem e acaba dizendo que o dom não é mais para os dias de hoje, que não é todo mundo que fala em línguas, não é todo mundo que pode falar em línguas, e não é isso, meus irmãos. A palavra de Deus é clara sobre isso. O próprio, nós vemos na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, e vamos mais uma vez aqui, 1 Coríntios capítulo 14, se eu não me engano, versículo 26, Não, é isso, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, haja intérprete. Ele deixa claro aqui que existe a diferença do falar em línguas e aqui o falar, a questão da língua como interpretação, a língua para algo que seja para a igreja, revelado para a igreja. Essa é uma diferença. O dom de línguas, meus irmãos, ele traz algo sempre para a igreja, algo para o próximo. Quando eu digo isso, talvez nós temos vários testemunhos, pessoas que ela fala em línguas, ela entende talvez que seja uma língua estranha, ela não entende, os outros à sua volta não entendem, mas alguém que está lá pode entender isso no seu idioma. Isso é o que aconteceu em Atos capítulo 2. Olha, não é uma edificação individual, mas já se torna coletiva porque abrange o outro. A pessoa falou em línguas, alguém começa a interpretar. Essa interpretação, ela é para a edificação coletiva da igreja. E um ponto importante é que essa interpretação, quando nós vemos, quando nós lemos isso na palavra de Deus, nós vemos que essa interpretação, ela ganha um cunho totalmente de profecia. Quando existe a interpretação, a língua estranha somada à interpretação, ela se torna uma profecia. Qual que é a diferença de uma para outra? Que a profecia de cunho da interpretação precisa que alguém fale em línguas. A pessoa que está interpretando, ela está realmente refletindo, transmitindo uma profecia, mas não necessariamente ela ali de pronto, ela recebeu o dom de profecia. Essa é uma diferença. O dom de profecia não precisa da língua, mas a interpretação precisa para que assim seja uma profecia. O importante, e até eu estou juntando os dois tópicos, porque falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo é uma coisa, o dom de línguas como dom também ele é totalmente diferente, é o que eu falei, é para não só edificação individual, mas o coletivo, e a sua interpretação. A interpretação, o dom de interpretação, ele é um dom mais específico que conota o dom de profecia. Ele acaba entrando no mesmo patamar do dom de profecia. O importante de tudo isso é que o falar em línguas, ele precisa ser algo totalmente ali controlado pelo indivíduo. Por quê? Falar em línguas ali, o falar em línguas, ele é uma evidência para aquele que não é fiel, aquele que não acredita. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22 em diante. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e todos é julgado. O que quer dizer isso? Que é quando a profecia, quando existe a interpretação de línguas, ali a pessoa, ela entende e então é revelada a vontade de Deus.
Amém, meus irmãos? Espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje sobre esses dons, sobre o dom de profecia, sobre a variedade, sobre o dom de língua, o dom de interpretação de línguas, no qual é importante para que então seja testemunhado a palavra de Deus, a vontade de Deus no meio da igreja do Senhor. Permaneça fiel e eu peço que Deus abençoe a sua vida no